Olha, hoje à noite, hoje dia 23 de março, lá no Cinearte Pajuçara, tem a apresentação aí do filme Um Cirurgião de Coração, José Vanderlei Neto. É um filme de Rosalvo Acioli, que já está conosco, viu, gente, para conversar um pouco mais sobre o filme, que vai ser apresentado hoje no Cinearte Pajuçara. Rosalvo, antes de mais nada, um bom dia e muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, Zé Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bem, Rosalvo, Um Cirurgião de Coração, José Vanderlei Neto. O que você pretende com esse filme? Quais são os elementos fundamentais que a gente deve observar nessa produção que você apresenta logo mais à noite? Bem, tem aspectos muito significativos na produção desse documentário. Começaria esclarecendo algo importante. Inicialmente, eu fiz uma pesquisa muito rigorosa, com calma, com paciência, e após essa pesquisa, constatando a importância da vida social, política e médica do Dr. Vanderlei, eu considerei que era muito significativo, muito importante realizar um documentário sobre ele. E esse documentário, ele advém de um outro trabalho que eu estou realizando, que é a preparação da biografia sobre a vida e a obra dele. Então, com a dimensão que o Dr. Vanderlei tem, a dimensão médica, científica, social, não poderia deixar de realizar esse trabalho, essa biografia que está sendo finalizada e que pretendo publicar ainda neste ano, provavelmente daqui a 90 dias. Bem, Dr. Vanderlei Neto é médico há 50 anos de medicina. Esse vai ser o tema central, ou as outras faces do Dr. Vanderlei deverão também ser apresentadas logo mais às 20 horas? É um conjunto de informações que se iniciou com o nascimento dele, lá no distrito de Cacimbinhas, que integrava o município de Palmeira dos Índios, na época, 1949, ano que ele nasceu. E daí, então, vem toda aquela atividade dele da juventude, da adolescência, inclusive da infância dele. Tópicos curtos para pontuar até quando ele vem para Maceió para cursar medicina. Isso por orientação do pai dele. E ele concluiu o curso e seguiu para o Rio de Janeiro, onde iria se especializar em cirurgia oncológica, mas não houve vaga naquele momento em que ele estava no Rio, e aí surgiu uma oportunidade dele visitar o Hospital Estadual Aloísio de Castro, que é especializado em cardiologia. E ali, através do convite do Dr. Marcos Mota, o cardiologista, ele foi ao hospital e aí houve essa interação e ele decidiu fazer a especialização em cardiologia. E então, após esse momento especial da vida dele, tudo se dimensionou. E aí ele conseguiu se destacar no meio científico já naquele momento, lá no Rio de Janeiro. Fez visitas ao Dr. Zerbini, ao Dr. Adib Jatene, com quem aprendeu a fazer as válvulas cardíacas retiradas de tecido de falecidos, que é feita assim, interessante, né? Essa informação. E, enfim, ele veio para Maceió, porque ele não queria se desvincular da cidade, do estado onde nasceu, naturalmente, Alagoas. Ele gostava muito e havia uma certa perplexidade dos médicos que ele mantinha relação lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, já cardiologistas renomadíssimos, como o Dr. Enio Bofolo, como o Dr. Adib Jatene, Dr. Zerbini,
e até os diretores dos hospitais onde ele atuou, inclusive no Aloysio de Castro, e ele disse a eles: não, eu vou voltar para a cidade, para o estado onde, para Alagoas, é o local onde eu devo contribuir socialmente e medicamente, como médico, né? E eles ficaram perplexos, porque eles: poxa, como é que vai voltar para Alagoas quando ele teria tudo para se destacar naquele momento como um cirurgião lá no Rio e São Paulo? Enfim, então o documentário trata de tudo isso, mostra também o aspecto da vida dele política, porque naturalmente ele se candidatou, ele foi solicitado a participar da vida política, e bem sucedido naturalmente, e enfim, o que se destaca no documentário é essa riqueza de valores que advém da formação do Dr. Vanderlei, porque assim, o que é que a gente pode dizer do Dr. Vanderlei? É um humanista, em essência. Começa por aí. A gente não pode ver o Dr. Vanderlei sem ter essa compreensão que ele é um humanista. Uma pessoa que gosta de gente, que trata das pessoas, dos seus pacientes, cuida dos seus pacientes, salva a vida dessas pessoas. Então, há um legado extraordinário para a história da cardiologia alagoana e brasileira. O filme trata em algum momento do primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste. Aliás, esta semana esse transplante comemorou aí 35 anos e é um divisor de águas para o transplante cardíaco no Nordeste e no Norte também. Sim, há destaques assim, relacionados a pontuais, né? Porque o documentário, ele, por sua natureza, ele não pode ser muito extenso no sentido de que as informações têm que ser filtradas. Então, tem um momento em que é realizada a primeira cirurgia cardíaca aqui em Alagoas, está destacado isso, que é em 1978, e aí na sequência vem uma série de informações muito rápidas, que é sobre as milhares de cirurgias que foram realizadas durante esse período, até que chega o primeiro transplante de coração, que é 1989, desculpe. Então, fui lá no hospital de Sergipe e ele fez a realização dessa cirurgia, levando o paciente daqui de Maceió para lá, e foi feito lá no hospital. O Chico, não é? Exatamente. Chico está com 35 anos, com o coração transplantado, é seguramente o mais longevo do Brasil, o mais longevo da América Latina, e há quem diga que possa ser o mais longevo atualmente vivo do mundo. É um feito extraordinário, não só dos cirurgiões. Ele estava acompanhado do Dr. José Teles de Mendonça, cirurgião cardiovascular, amigo, compadre lá do estado de Sergipe, mas é um feito também do Chico, né? Pois é. O Chico ajudou muito, claro, nessa longevidade. O paciente estando vivo, né, é uma demonstração mais que importante, né, da qualidade, da qualidade da cirurgia, do trabalho realizado pelo Dr. Vanderlei e pelo José Mendonça Teles. Agora, Rosalvo, como é que foram as conversas, hein, Durante? Porque eu tenho certeza que você teve que conversar muito com o Dr. Vanderlei. Tem momento engraçado? Tem momento onde você diz: não, doutor, isso não pode, peraí, vamos com paciência. Isso, tem vários momentos assim, muito engraçados, mas nem tudo pode ser colocado, naturalmente, né? Porque até eu gostaria de pontuar uma questão assim, que eu considero importante quando se trabalha num documentário. Primeiro, assim, documentário não pode ter um roteiro fechado. Essa é a minha experiência, meu entendimento. Por mais simples que eu tenha feito as minhas coisas na minha vida, não pode ter um roteiro fechado. Então ele tem que estar aberto. E eu tenho que me decidir fazer ele mentalmente.
E a partir dos nomes que eu teria, depois dessa pesquisa, os nomes que eu teria para entrevistar, esses nomes, então eu fui ouvindo esses médicos, essas pessoas, inclusive eu vi a mãe dele, e ele também, mas eu tive que separar um pouco cada momento, e fui trabalhando nesse contexto. E aí, por isso que eu digo, o roteiro não pode ser fechado. O roteiro pode ser aberto, vou trabalhar um roteiro. Se for com ficção, por exemplo, posso escrever o roteiro completo e, à medida que eu estou fazendo a realização do filme ficcional, eu posso ir adaptando, ajustando. Mas, até mesmo no documentário, tivemos de trabalhar muito as falas das pessoas. Onde que vai cortar? Muita gente importante. No total, são 22 entrevistados, incluindo a mãe do Dr. Vanderlei e o Dr. Vanderlei. E 20 outras pessoas, no sentido de 20 outros, que são médicos, a maioria são médicos, são especialistas na cirurgia cardiovascular, como o Dr. Enio Bufolo, como o Dr. Fábio Jatene, filho do Adib Jatene, como tantos outros, que aí são muitos nomes. São muitos os nomes. Qual o tempo do... O tempo é de 43 minutos. Mas 43. Um detalhe, são 43 minutos que é a essência da história, a essência. Estamos contando só de medicina 50 anos, mas paralelamente nós temos aí praticamente todo esse período de política, seja política em cargos, seja política da própria saúde, e paralelamente existe um homem, né? Exatamente. Existe um homem, tem um boêmio aí no meio. Um ser social, um ser social. Mas aí no contexto do esclarecimento, tem os momentos pontuados da atividade dele como administrador da Secretaria de Saúde, mas assim, muito curtas essas passagens, entende? Muito bem, Rosalvo. Então nós temos aí logo mais às 20 horas um documentário, Um Cirurgião de Coração, José Vanderlei Neto. É um filme de Rosalvo Acioli, que está conosco aqui, naturalmente, para hoje. Ingresso sem chance, né, Rosalvo? Ainda há alguma possibilidade, porque embora o número de pessoas requisitando o ingresso e, na verdade, pedindo reserva, é grande, é bem enorme. Porém, ainda tem assim a possibilidade de ingressos ainda. Bom, pode arriscar, né, gente? Porque mesmo que você não assista, dá para fazer um grande encontro por lá na noite de hoje. Ainda há lugares, então disponíveis, mais poucos, mas dá para dar para as pessoas. Rosalvo, antes de mais nada, parabéns, porque essas homenagens de vida precisam ser replicadas. A gente costuma muito esperar que as pessoas nos deixem para depois reverenciá-los. Eu acho que essa reverência em vida ela é super importante. Parabéns pela escolha. O Dr. Vanderlei Neto é um homem, de fato, em que as pessoas acreditam muito, e acreditam pelos seus feitos, e parabéns aí pelo trabalho, que deve estar belíssimo, e eu vou conferir mais tarde. Muito obrigado, será uma alegria ter a sua presença. Muito obrigado, Rosalvo. Muito obrigado, bom dia a todos. Olha, Rosalvo Acioli aí é quem produziu todo esse documentário, Um Cirurgião de Coração, José Vanderlei Neto. Será às 20 horas desta quinta-feira, dia 23 de março, no Cinearte Pajuçara.